alguns visitantes conosco, sejam bem-vindos. Nós temos aqui esse costume de ler um capítulo da Bíblia a cada domingo que nos reunimos. Começamos no Evangelho de Mateus, fomos até o final do Novo Testamento, fomos para o livro de Gênesis e estamos seguindo agora, chegando já no final do Novo Testamento, no livro de Zacarias, né? E costumamos fazer aqui algumas breves considerações. Nesses versículos, irmãos, de 1 a 8, esse primeiro bloco aqui do capítulo, nós temos a última das 8 visões noturnas que foram dadas por Deus a Zacarias. Provavelmente, alguns comentaristas creem que todas essas 8 visões foram dadas numa única noite, né? E a essência aqui dessa última visão é o julgamento das nações. Nós vemos cavalos de diferentes colorações puxando aqui quatro carros, né? Talvez 4 carros de guerra, e eles seguem entre 2 montanhas de bronze e se dirigem aqui aos 4 pontos da terra. Os cavalos pretos se dirigem para o norte, para a Babilônia. Não está aqui citado, mas é implícito aqui, né, que é a Babilônia que tinha tanto causado mal a Israel, né? Os cavalos brancos, na nossa versão, eles seguem os cavalos vermelhos, mas aqui é uma sutileza de interpretação que pode também dar origem a uma outra frase, que eles seguem em direção ao Oriente. No caso aqui, em direção ao Mar Mediterrâneo, né? Os cavalos malhados vão para a Terra do Sul, que representa aqui o Egito. E os cavalos vermelhos, irmãos, vão para onde? Reparem que eles são ignorados, não diz aqui para onde eles vão, mas se seguirmos a lógica, eles vão em direção ao leste, né? E aqui talvez a mensagem seja que a atuação de Deus, ela não se limita a Israel, mas ela abrange o mundo inteiro, né? E também nós vemos aqui, irmãos, os anjos, o ministério dos anjos, executando a vontade do nosso Senhor, né? No versículo 1, aqui, nós vemos essas 2 montanhas de bronze, né? E o bronze aqui, ele oferece para a gente uma chave, porque o bronze é o metal com o qual os instrumentos de guerra da antiguidade eram confeccionados. Então era o metal da destruição e da guerra, né? E simbolizava o julgamento. Nós vemos no livro do Apocalipse a visão de Jesus, a visão de Jesus glorificado, no capítulo 1, verso 15, que os pés dele, na nossa versão, eram semelhantes ao latão reluzente. Esse latão é literalmente o bronze, como outras versões vertem, né? E no verso 18 do capítulo 2, mais uma vez, a visão de Jesus, né, mais uma vez com esses pés semelhantes ao latão reluzente que é o bronze. Nos versos 2 e 3 aqui do capítulo 6, né, nós vemos as cores, né, dos cavalos, vermelhos, pretos, brancos e baios ou malhados, né? Essas muitas cores, de acordo com alguns comentaristas, talvez venham a refletir a universalidade do julgamento de Deus, que também é refletido nessas 4 direções, né, os 4 pontos cardeais para onde esses cavalos seguiram, né? E há uma mensagem aqui também, que cada julgamento em particular tem suas próprias características e Deus trata com os povos de acordo com as características dele, de acordo com seus pecados específicos. Mas nós vemos aqui que o autor sagrado, ele não nos revelou nenhuma interpretação particular com relação às cores, né? Ele não deu nenhum significado das cores. Alguns comentários se esforçam aqui para preencher esse vazio aqui, né? O vermelho é a guerra, o derramamento de sangue, o preto é a morte, a fome, o branco é o triunfo e a vitória, os cavalos malhados a pestilência, praga, variedade de elementos de julgamento, mas isso é só conjectura, né? Segundo bloco, os versos 9 a 15, nós temos esse
coroamento simbólico de Zorobabel e de Josué como sumo sacerdote. E aqui, irmãos, vocês podem reparar que a partir do verso 12, e na minha versão na minha Bíblia tem um título aqui, no verso 12, é o renovo, que nós podemos fazer uma comparação desse bloco aqui, do 12 a 15, com, por exemplo, o Salmo 72, que mostra a coroação do rei Salomão. Mas se você for ler o Salmo, você vai perceber que por trás da coroação de Salomão existe um outro ser, muito maior que Salomão, que é o Messias, né? E que trata da glória crescente do Messias, do seu domínio crescente sobre os povos, sobre as nações, sobre o mundo inteiro, de mar a mar, do Oriente ao Ocidente. E aqui nós vemos a mesma coisa. Por trás da figura de Josué e de Zorobabel, nós temos aqui o rei Messias, né? E é interessante aqui que no verso 13, ele diz aqui que ele vai se sentar no seu trono, vai dominar, e no final do versículo diz assim: e o conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E nós aprendemos no nosso catecismo os ofícios de Jesus. Ele é profeta, sacerdote e rei. E em Jesus, todos esses ofícios são harmônicos. Vocês sabem que o rei de Israel ele não podia exercer o ofício de sacerdote. Vários reis foram punidos por causa disso, por tentarem usurpar o ofício sacerdotal. E, por sua vez, o sacerdote não reinava. Mas o rei Messias, ele é tanto sacerdote como rei. Nele, as duas funções são harmônicas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Possamos ter sempre proveito na leitura da palavra de Deus.